Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Fazei-nos viver o amor e a reconciliação. Fazei-nos viver o amor e a reconciliação. Fazei-nos viver o amor e a reconciliação. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Buscai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Buscar a paz no amor e na reconciliação. O Evangelho de hoje fala para nós de não julgarmos o próximo. Não podemos julgar. Não podemos reparar os defeitos dos outros, porque se a gente faz isso, a gente fica cego. O orgulho nos cega para os nossos próprios defeitos. Lucas 6,37. À medida que medirdes, sereis medidos. À medida que julgardes, sereis julgados. À medida que perdoardes, sereis perdoados. Sede misericordiosos, como o vosso Pai do céu é misericordioso. Padre, mas tem gente que passa dos limites. E quando você passa dos limites? Você não passa dos limites, não? Se Deus fosse te medir, fosse me medir, como nós medimos os erros dos outros, a gente já tinha rodado faz tempo. A gente já tinha desanimado de continuar. Nós estávamos prostrados nas nossas misérias. Mas o bom pastor, o pai do filho pródigo, o bom samaritano, aquele que não vê limites para a sua misericórdia, foi lá e te levantou, para que você seja também misericordioso. Esse é um princípio eterno que o Senhor está ensinando para todos nós. Vamos tirar primeiro a trave, o travessão, aquilo que pesa sobre as nossas vidas, a montanha de misérias que está diante de nós, que são os nossos pecados, são as nossas imprudências e incoerências. E às vezes a gente parece que tem lente de aumento para o defeito alheio e a gente tem assim um microscópio ao contrário, né, para os nossos defeitos. O microscópio, ele aumenta, né? Mas vamos inventar aqui um microscópio ao contrário, um macroscópio, né? O microscópio, ele aumenta o que é pequeno. O macroscópio, ele diminui o que é grande. Os nossos olhos, herdados de Adão e Eva, são macroscópios. Que isso, padre? Eles enxergam os nossos pecados gravíssimos como se fosse nada, como se fosse um cisquinho. E os dos outros, que às vezes não são tão grandes assim, ali a gente coloca um demasiado peso. Santo Agostinho diz assim: quando fores orar, comeces perdoando. Se nós não perdoarmos, meus irmãos, nós não conseguimos orar como convém. Não teremos intimidade com Deus, então não receberemos luzes para reformar a nossa própria vida e sempre estaremos rotulando, julgando e apontando o erro dos outros. Seja daqueles que estão no governo, da igreja ou dos povos, sejam os nossos familiares, os nossos subalternos,
ou até mesmo os nossos superiores e principalmente. São Pedro Claver, o santo de hoje, ele não julgou, ele amou. Um jovem inteligente, promissor, formou em Barcelona, nasceu no final do século XVI, morreu com 73 anos, foi um missionário jesuíta aqui na Colômbia, em Cartagena. O Papa Leão XIII, depois que leu a vida de São Pedro Claver, ele exclamou assim: nunca vi nada parecido depois da vida de Jesus Cristo, o Senhor. O Papa Leão XIII ficou tão impressionado com a vida de São Pedro Claver que ele disse que vida parecida só de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque São Pedro Claver realmente ele podia encher o peito e dizer com todas as sílabas: vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Estima-se que somente ele, nas missões da Colômbia, entre os escravos negros, ele batizou mais de 350 mil escravos. Cuidava dos doentes, alimentava os famintos, educava os ignorantes, cuidava das lepras daqueles que estavam apodrecidos. E a sua natureza, às vezes, rejeitando aquela doença horrível, fétida, ele fazia penitências, se flagelava, sempre dormia no chão, apoiava a cabeça num toco, sempre estava de madrugada orando diante do sacrário, fazendo penitência, oferecendo-se como sacerdote e vítima também pelos pecados daqueles que rejeitavam os sacramentos. São Pedro Claver chegava a beijar as chagas dos leprosos. E quando celebrava a missa, muitos o viram em êxtase, estava levitando e uma luz envolvia sua vida. Chegava a ficar 15 horas no confessionário, preparando os negros escravos para a Páscoa, a ponto dos negros escravos que vinham da África em condições terríveis, terríveis. Aqueles que quiserem ver um filme que mais ou menos relata esta realidade, um filme bom com Anthony Hopkins, acredito que o nome seja Amistad, ou seja, L'Amistad, a amizade, né? Que era um navio negreiro que vinha da costa da África até os portos da América Central e também da América do Sul. Esse filme é uma pálida ideia da triste realidade que os escravos viviam aqui na América. Chegavam milhares, até milhões de escravos em condições subhumanas, com as genitálias de fora. Ali, a curiosidade de toda a gente, pessoas doentes, ali aquele ambiente de reclamação, de gemidos, de dor, mulheres grávidas, dando à luz sem um mínimo de condição, e o santo sacerdote católico apostólico romano jesuíta, cuidando dos doentes, dos famintos, dos leprosos, das crianças, com as suas próprias mãos, santas mãos sacerdotais. Quero te pedir, São Pedro Claver, sacerdote de Deus Altíssimo, sacerdote vítima, intercede aí no céu para este pobre sacerdote que está aqui na terra. Que ele aprenda a amar, que ele aprenda a servir, que ele aprenda a perdoar. Muitas vezes São Pedro Claver tinha que oferecer as dores, porque cuidando dos empesteados, ele acabou ficando paralítico e não tendo mais como celebrar a Santa Missa. Absolvia, deitado na sua cama, milhares de pessoas que vinham confessar com o santo sacerdote, que eles chamavam de pai,
e tinham uma ternura de filhos que respeitavam como se fosse a mais terna e doce de todas as mães. Assim são os santos, reflexo vivo de Jesus Cristo. Esse santo é extraordinário. Este padre jesuíta, ele tem virtudes heróicas. Por quê? Porque foi humilde e obediente. Deixou Jesus fazer nele uma obra de arte, uma obra-prima de caridade. A arte de Deus são os santos. Queridos, não desistemos de ninguém, não vamos desistir de ninguém. Vamos cuidar, vamos abençoar, vamos perdoar, porque a vida é um brevíssimo segundo e se nós não amarmos, não teremos o passaporte para a eternidade. Os reis e as rainhas morrem. Será que depois que morre, uma rainha famosa que serviu as sociedades secretas, serviu interesses espúrios, será que depois da morte todo mundo vai para o céu? Ou no céu só entre os santos? Buscai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Hebreus 12:14. Mateus 7:13. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Apertado, porém, é o caminho da vida, e raros são os que o encontram. São Pedro Claver encontrou o caminho da vida e deixou com o seu suor, com o seu sangue, com as suas obras, a trilha para nós. Perdoe, meu irmão, perdoe, minha irmã. Ame, meu querido, minha querida, enquanto você ainda tem tempo. Suplique o Espírito Santo, porque Jesus Cristo se fez escravo, Nossa Senhora se fez escrava, e São Pedro Claver, ele fez um quarto voto: ser escravo dos escravos, cuidar dos mais sofridos e dar a vida por eles. Não tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Dê a sua vida, entregue-se e você vai ser feliz. Uma luz vai irradiar do seu coração, do seu interior. O teu rosto vai resplandecer, os teus olhos terão ternura e misericórdia. A justiça, nunca te esqueças, meu irmão e minha irmã, a justiça compete a Deus. Um dia, Santa Faustina, vendo os horrores deste mundo que Jesus mostrou para ela, ela disse: basta, Senhor, faça, Jesus, justiça a tantos males que ofendem o teu coração e provocam a destruição de tantos inocentes. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Deixe estar, minha filha, deixe estar. Terei a eternidade inteira para fazer justiça. Agora é tempo de misericórdia. Aproveite a misericórdia, nem que seja no último segundo, como bom ladrão. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus disse para ele? Lavou a cara dele? Mostrou os pecados dele na frente dos outros? Não. Jesus olhou com misericórdia e o salvou. Hoje ainda estarás comigo no paraíso. Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Jesus se fez escravo dos escravos. Seja também humilde, ame, perdoe, e você
vai trilhar os caminhos de São Pedro Claver. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória minha.